Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo a Grécia, eu amo meu país e também amo o povo grego. E a cultura que foi criada neste belo país mediterrâneo. Eu estava olhando para o mapa e quando eu percebi que nossa área não tem testemunho sobre o Evangelho, senti que agora também era minha responsabilidade viver a minha fé e ser uma testemunha na área em que vivo. Eu imaginava que plantaríamos uma igreja grega, porque sempre sentimos que deveríamos alcançar o povo grego. Mas Deus tinha planos diferentes. Ele trouxe pessoas de fora e nos deu uma oportunidade que nunca imaginávamos de alcançar pessoas de outros lugares ao redor do mundo, em nosso próprio país, em lugares que nunca seríamos capazes de ir. Eu nunca me imaginei envolvido em qualquer tipo de ministério de refugiados. Meu coração era para o povo grego. E houve muitas vezes que me lembro de ter lutado em minha oração diária. Deus, eu não me inscrevi para isso. Estou olhando agora para o que Deus fez e não posso deixar de me perguntar o quanto eu teria perdido se seguisse o meu coração e meus sentimentos sobre refugiados e não o que Deus nos chamou para fazer. Simplesmente ame o seu próximo. Lembro-me de um dia em que um refugiado me disse que era impossível para os cristãos irem ao meu país. Então, Deus me tirou do meu país e me trouxe aqui, na Grécia, para ouvir sobre Jesus. Deus quer nos tirar de nossa zona de conforto. É aí que descobrimos como confiar nele e não em nossas habilidades. A maioria das pessoas se sentiria confortável ao redor de pessoas do seu próprio povo, mas não é assim que o corpo de Cristo deve funcionar. Imagine que você tem um tecido e é apenas de uma cor, mas se você adicionar alguns fios a mais com cores diferentes, fica mais interessante, fica mais bonito. Este é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um fio com uma cor diferente que Deus está tecendo para produzir algo extraordinário. Quando Jesus estava convidando as pessoas a amarem o próximo, Ele não estava apenas aplicando uma nova regra em sua vida. Ele estava dando a eles uma oportunidade de viver por algo maior. É tão simples. Ame o seu próximo. A seguirem em contato, a triunfante mensagem da ressurreição.
Todos os escritores do Evangelho nos deram grandes detalhes sobre a ressurreição de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas, João. E você pensaria que, depois de tudo isso, que a maioria das pessoas acreditaria que Jesus ressuscitou. No livro de Atos, por exemplo, o livro de Atos é a história daqueles apóstolos indo ao redor, proclamando que Jesus Cristo havia ressuscitado, que ele governava e reinava no céu. Se você ler as epístolas no Novo Testamento, encontrará Jesus como Salvador, Senhor e Mestre, aquele que devemos seguir, obedecer, louvar e adorar, e amar, e esperar seu retorno em um dia desses. E quando você chega ao último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, vai encontrar o Senhor Jesus Cristo governando e reinando no céu, se preparando para subjugar seus inimigos, voltando para nos levar para casa com ele. Agora, você pensaria que qualquer um que, vendo a palavra de Deus, acreditaria que isso é o que ele está nos ensinando, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas foi uma coisa muito difícil, mesmo para seus discípulos acreditarem na ressurreição. De fato, se você examinar as Escrituras, você vai descobrir que ninguém realmente acreditou. Por exemplo, Jesus tentou dizer a seus discípulos várias vezes: eis o que vai acontecer. Eu vou ser falsamente acusado por fariseus e saduceus, e vou sofrer muitas coisas nas mãos deles, e vou ser crucificado e vou morrer, mas vou ressuscitar. Eles nunca entenderam isso. Disse isso muitas e muitas vezes e nunca entenderam, porque era tão estranho para eles, pois este era o homem que disse: você me viu, viu o Pai, eu e o Pai somos um. Meu Pai poderia enviar legiões de anjos. E nada disso entenderam, simplesmente não se encaixava em suas expectativas de Jesus, então eles não creram. Então Jesus foi crucificado, eles viram, acreditaram nesta parte e foram embora, tristes, com o coração partido, sem esperança e sem forças. A razão que eu sei que não acreditaram nisso é porque, quando as mulheres vieram para trazer especiarias, vieram trazer especiarias para lidar com o corpo morto. Elas não esperavam que Jesus tivesse ido embora, por isso ficaram tão chocadas quando a pedra do túmulo foi removida. Então, é claro, quando elas correram de volta para contar aos discípulos que Jesus não estava lá, havia ressuscitado, qual foi a resposta? Disseram: um absurdo. Essa foi a resposta. Agora, aqui estão as pessoas que andaram com Jesus todos esses anos, aqueles 3 anos. Viram todos os milagres, creram no que ele disse, mas quando chegou a hora de sua morte, eles puderam aceitar isso depois que viram. Mas crer que ele ressuscitaria dos mortos, mesmo que ele tenha dito muitas e muitas e muitas vezes, acharam que era um absurdo. Então, é claro, aqueles 2 discípulos deles que estavam caminhando ao longo da estrada de Emaús, e Jesus se juntou a eles, começaram a conversar e fizeram essa declaração. Falando sobre tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, eles disseram: tínhamos esperança. Ou seja, sabíamos que iria dar nisso. Então, é claro, você lembra que Tomé, mesmo depois que os outros apóstolos disseram a ele: nós o vimos. Ele disse: eu não vou acreditar nisso até que eu veja e o toque. O que ele teve o privilégio de fazer. Não é incrível que aqueles que andavam tão perto dele, que acreditavam tanto no que ele dizia quando se tratou de sua ressurreição, simplesmente não aceitavam a ideia? Imagine o tipo de desesperança que sentiram naqueles dias antes de saberem que ele havia ressuscitado. Que sentimento horrível de desesperança eles sentiram. Mas então, quando souberam que ressuscitou, quando puderam aceitar o fato de que havia ressuscitado do túmulo, isso absolutamente, radicalmente mudou suas vidas. Então, era a mesma mensagem da ressurreição. Eles queriam contar ao mundo inteiro. E Jesus disse a eles, ele disse: quando eu for embora, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele estará em vocês, com vocês, sobre vocês. E quando ele vier, quero que vocês vão a todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Tudo começou a mudar quando eles aceitaram a ressurreição de Jesus Cristo como uma viva realidade em suas vidas. Bem, quando você aceita o fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz e expiou os seus pecados,
e que ele ressuscitou do túmulo e está sentado à direita do Pai. Quando está disposto a aceitar isso, e disposto a pedir a ele que o perdoe dos seus pecados, e disposto a entregar a sua vida a ele, sua vida, ela vai ser radicalmente mudada, tanto quanto a deles. E a questão é, neste domingo de Páscoa, como está seu relacionamento com Jesus Cristo? Você o vê como um homem morto, há muitos e muitos anos atrás? Você o vê como um Cristo vivo, um Senhor vivo? Ou talvez algum profeta? Ou você o vê como seu Salvador pessoal e Senhor? Se você o vê desta maneira, você o vê corretamente. Mas se apenas o vê como um personagem bíblico, ou alguma figura histórica, ou alguém de quem eles dizem morreu e ressuscitou, mas isso é apenas uma fábula, então, meu amigo, você está em uma condição desesperada e sem esperança, até que você entenda que isso não é algo que vem, que vai, mas que a ressurreição de Jesus se tornou, ouça, uma das duas verdades fundamentais da palavra de Deus, sua vicária, substitutiva, expiatória morte no Calvário, seguida por sua incrível ressurreição, são os dois básicos, ouça, os dois básicos, fundamentais, princípios de toda a palavra de Deus. E tudo se baseia nisso. A Escritura diz que ele se sentou à mão direita de Deus para interceder por você e por mim. A Escritura diz em 1 João, 2º capítulo, que ele é agora nosso advogado. Mas João escreveu, essas coisas te escrevo para que você não peque. Mas se pecamos, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo, o Filho vivo de Deus. E muitas vezes quando as pessoas dizem, bem, eu pequei contra Deus, eu sei que fui salvo, mas eu pequei contra ele, o que eu faço agora? Eis o que ele disse. Ele disse, temos um advogado, temos alguém que se põe em nosso lugar. Ou seja, o Salvador crucificado, sobre quem os pecados do mundo inteiro foram colocados. Por isso que você e eu sabemos que nossa salvação não é temporária, com base em quão bom nós somos, mas absolutamente eterna. Está sentado à mão direita do Pai, está intercedendo por nós, como ele disse, e diz que está preparando um lugar para nós. Lembra do que ele disse em João, capítulo 14? Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali estejais vós também. Então, agora podemos nos alegrar porque não só ele está vivo, e não só ele está sentado à direita do Pai, mas ele, pela presença do Espírito Santo, está vivendo a vida dele em mim. Cada um dos filhos de Deus foram selados pelo Espírito de Deus. Nós o temos vivendo dentro de nós. Toda outra religião pode falar sobre um profeta que morreu. Somente cristãos podem falar sobre o profeta, que é o Filho de Deus, que ainda está vivo e ainda está ativo e ainda trabalhando em corações e vidas de pessoas em todo lugar. Então, a maravilhosa mensagem para nós nessa Páscoa é o fato que Jesus Cristo está vivo. E não só isso, mas que nós fomos perdoados de nosso pecado. Agora, como eu sei disso? Quando você vai a Jerusalém e você vai ao lugar que Jesus provavelmente foi posto naquele túmulo, ele não está lá. Eu estive lá, ele não está lá. E ninguém, somente Jesus, ressuscitou do túmulo. O incrível testemunho de Deus para nós, você pode confiar neste homem, porque ele é o Filho de Deus, podemos confiar nele para o perdão dos nossos pecados. Uma das coisas maravilhosas sobre sua ressurreição é esta: você e eu temos a promessa que viveremos para sempre. E se você pensar sobre o que é, por exemplo, esse trecho da Escritura que tanta gente conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha vida eterna. Vida eterna. Agora, quanto dura a vida eterna? Não é incrível como nós meio que hesitamos quando tentamos descrever o que é a vida eterna? É eterna. É vida para sempre. Agora, sendo isso verdade, sabendo que viveremos para sempre, bem, que tipo de corpo teremos? Se abrirem 1 Coríntios 15, não tenho tempo para entrar nesse tema nessa manhã, porque há muitos versículos lá sobre ressurreição e poderíamos começar bem ali. Mas o que é mais importante é, vamos pensar sobre o tipo de corpo que Jesus tinha por um momento. Quando Jesus estava aqui, ele tinha o corpo normal de um homem. Ele era Deus e sem pecado. A única diferença entre ele e outro andando por aí é que ele era o Filho de Deus sem pecado.
Mas ele era um homem normal, era tanto divino quanto humano. Então, quando ele morreu na cruz, pense sobre isso. Ele foi espancado horrivelmente. Tinha uma coroa de espinhos enfiada em sua testa. Ele passou por tristeza e angústia no jardim do Getsêmani, com o coração partido, um homem de tristeza e sofrimentos. Então, quando eles o viram, era dessa forma que ele estava. Então, quando ele ressuscitou, não é de se admirar, por exemplo, que Maria, aquelas mulheres, aqueles que o viram, de início não puderam reconhecê-lo. Sabe por quê? Porque toda aquela tristeza, toda aquela angústia, todo aquele sangue, toda aquela surra, toda aquela crucificação se foram. E agora, tendo ressuscitado, ele tinha um corpo novo em folha. Era um corpo que se adequava à sua vida naqueles 40 dias que ele iria estar na terra após sua ressurreição. Ele ressuscitou com um corpo, primeiro, que podia ser visto, tangível, eles o sentiram. Tomé colocou sua mão lá, viu as cicatrizes em sua mão, ele comeu peixe, ele comeu pão. Ouça, era um corpo humano, glorificado, não humano como o nosso agora, mas humano como um ser humano, glorificado, e um corpo que não era tudo o que iria ser quando ele chegasse no céu, mas um que podiam ver, tocar e sentir. É o corpo que ele tinha. E ele diz que quando o vermos, seremos como ele. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que nosso corpo vai ser como o corpo glorificado dele quando chegar ao céu. Vai ser como o corpo dele. Agora, nossos corpos glorificados serão o tipo de corpo que é perfeitamente adequado para esta nova criação purificada. De modo que teremos um corpo eterno que perfeitamente se encaixa onde vamos viver. Então, nossos corpos serão perfeitos e todos nós vamos parecer o melhor que Deus pode nos fazer parecer. Perfeitamente adequado. Quando pensamos no céu como nosso lar, e Jesus disse, vou preparar um lugar para você. Então, significa que o céu também vai ser onde Ele está preparando para nós agora, e também vai ser essa terra transformada de que Ele fala, disse a eles que estava vindo buscá-los. E, então, Jesus não apenas desapareceu, lembre-se. Então, queira abrir em Atos capítulo 1 por um momento, e vai se lembrar que Ele disse a eles, Ele disse, eu vou enviar a vocês alguém mais. Ou seja, o Espírito Santo estará em você, com você, sobre você. E Ele é aquele que nos permite entender a palavra de Deus, Ele é aquele que nos equipa com dons espirituais para fazer o que Ele quer para nós, e Ele é aquele que nos capacita a realizar e alcançar na vida. Eis o que Ele disse. Quando você chega ao livro de Atos, capítulo 1, e Jesus acabou de dizer aos seus discípulos o que ia acontecer, a Escritura diz que Ele disse a eles no verso 7, Ele disse a eles, não cabe a vocês saberem os tempos e as estações que o Pai fixou por sua própria autoridade, porque estavam perguntando quando todas essas coisas aconteceriam. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Uma das últimas coisas que Ele disse antes de deixar essa terra, Ele deu a eles uma comissão. Disse, eis a maneira como quero que passem o resto de suas vidas. Quero que compartilhem a verdade da minha crucificação expiatória e minha ressurreição para o mundo do seu dia. E eu quero que isso continue até que alcance as partes mais remotas da terra. Agora, quando Ele terminou de dizer isso, a Escritura diz, e depois que Ele disse essas coisas, Ele foi elevado. Enquanto eles estavam olhando, e uma nuvem o recebeu fora de sua vista. Enquanto estavam olhando atentamente para o céu, enquanto ele estava indo, eis que 2 homens em roupas brancas estavam ao lado deles. Eles também disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado de vocês para o céu, voltará da mesma maneira que vocês o viram ir para o céu. Então alguém diz bem agora, sendo isso verdade, o que podemos esperar? Bem, eis o que ele disse, viu como ele partiu? É assim que ele voltará. Se, por exemplo, se Jesus fosse voltar hoje, como ele voltaria? Como partiu? Seria reconhecido com certeza. Então, quando você pensa nas
nas promessas que ele fez, a clara explicação na palavra de Deus sobre o que vai acontecer e como vai acontecer. E quando chegarmos ao céu, como será o céu, não podemos possivelmente imaginar como tudo vai ser. Mas ele diz no último capítulo do livro de Apocalipse, ouça o que ele disse. Ele disse, aqui está uma coisa que você e eu podemos esperar e antecipar quando chegarmos ao céu, e é que nós iremos fazer certas coisas. Ele diz, começando no verso 3 desse capítulo 22, não haverá jamais maldição, o trono de Deus e o Cordeiro estará lá, e os seus servos o servirão. Agora, as pessoas podem dizer, bem, o que vamos fazer quando chegarmos ao céu? Vamos meio que flutuar como os anjos? Não. Ele diz, em primeiro lugar, vamos servir a Deus. Ele diz, nós iremos ver a sua face. E ele diz, e seu nome estará em nossas testas. E ele diz, iremos reinar com ele para sempre. Todas essas coisas me dizem que nós vamos ter o tipo de corpo que é perfeitamente adequado ao céu. Vamos ser pessoas que são ativas. Nós vamos ser selados como seus filhos, o nome dele em nossa testa. O céu vai ser a perfeição do Todo-Poderoso Deus. Nós o estaremos amando, servindo, louvando, exaltando, mas nós seremos ativos no reino de Deus. Ao chegarmos no céu, conheceremos nossos entes queridos? Sim. Ele diz, vamos conhecer como somos conhecidos. Todos temos alguns entes queridos que provavelmente estão lá. E, naturalmente, queremos ver Jesus primeiro. E vamos querer ver nossas mães, nossos pais em seguida, se possível. Não sabemos como tudo vai ser, mas uma coisa é certa. Nós vamos nos conhecer. Porque lembre-se de como era o corpo de Jesus. O corpo de Jesus era como um corpo humano em toda a sua perfeição, com a capacidade para fazer tudo o que ele, como soberano Deus, pode fazer. Nós teremos corpos que são reconhecíveis e teremos relacionamentos. A profundidade desse relacionamento, eu não sei. Algumas pessoas dizem, bem, a Bíblia diz que não se casarão, não serão dados em casamento, eu entendo isso. Bem, isso quer dizer que nenhum relacionamento haverá? Não pode responder, sabe por quê? Eis o porquê. Porque não conhecemos todo o poder que Deus tem para fazer o que ele escolhe fazer. Nós só podemos limitar isso ao que eu vejo. Aqui está uma pessoa, ali está outra pessoa. É casada, não é casada, relacionamentos, amizades. Mas deve haver algo que você e eu não temos nenhuma ideia terrena. Não subestime o incrível poder e o amor do Todo-Poderoso Deus. Vamos nos conhecer? Vamos. Reconhecer um ao outro? Sim, nós vamos. Amar uns aos outros? Com certeza. Quão profundo esse relacionamento amoroso será? Só Deus sabe disso. Agora observe isso. Aquele que colocou todo esse livro reunido é o Filho de Deus. Ele venceu a morte. É toda a prova que eu preciso para que possa confiar toda a minha eternidade. Aquele que venceu a morte e que cumpriu todas as promessas que fez. E, portanto, porque você e eu somos seus filhos, a Bíblia diz que nos presenteou, ele nos deu dons e talentos, habilidades e tudo mais. Ele tem uma obra para nós fazermos, tem um propósito, um plano para a nossa vida, mas ele deu a todos uma tarefa e tem uma vontade, um propósito e um plano para a nossa vida. E ele quer que você e eu vivamos a nossa vida, sendo frutíferos e tendo o tipo de vida pela qual haja fruto evidente. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, o que vamos fazer no céu. Fazer nossa vida contar para o reino de Deus. Do contrário, como irá viver sua vida? Uma vez que ele é a fonte de cada batimento cardíaco. Ele é a fonte de cada dia que vivemos. Ele é a fonte de todo talento, habilidade e capacidade. E ele é toda a fonte do nosso lar eterno. Você não acha que seria uma sábia ideia para você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Entregue a sua vida a Ele e deixe que Ele, através do poder do Espírito Santo dentro de você, permita que você viva a sua vida, para que quando chegar neste ponto de morrer, não terá nenhum medo. Você já faz parte da incrível herança de Deus. Está a caminho do céu. E você não quer ir de mãos vazias, mas uma vida vivida da melhor maneira que você sabe, de uma forma que traz a Ele honra e glória. E viva até o momento
em que um dia, algum lugar, algum momento, manhã, tarde ou noite, quando Ele chamar seu nome, há um hino bem antigo que fala sobre isso. Quando Ele me chamar, responderei. Quando Ele me chamar, eu responderei. Eu estarei em algum lugar, trabalhando para o meu Senhor. Em algum lugar, de alguma forma, é assim que você e eu devemos chegar ao fim de nossa vida, estando prontos para encontrar nosso Mestre e trazer a Ele glória e viver para Ele e com Ele por toda a eternidade. Esta é a promessa de todo Filho de Deus. E Pai, quão gratos nós somos por seu incrível amor por nós. E que não precisamos trabalhar, implorar, esperar e orar e suplicar para que nos perdoe dos nossos pecados ou para nos manter salvos. Você já resolveu tudo isso. Viemos esta manhã para te adorar e exaltá-lo e te louvar e te agradecer e nos comprometermos novamente com você. Que cada dia de nossa vida conte, de alguma maneira, de alguma forma, para alguém, para o reino de Deus. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.